Olá, esse é o videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui para um bate-papo o conselheiro do TCE de São Paulo, Sidney Beraldo. Tudo bem, doutor Sidney? Tudo bem, Patrícia? Doutor Sidney, eu queria começar falando um pouco sobre o índice de efetividade. Queria que o senhor explicasse um pouquinho aqui para o público o que é o IEGM. E, Patrícia, nas auditorias do tribunal, nós chegamos à conclusão por volta de 2014, 2015, quando esse índice foi criado, que o modelo que nós adotávamos para fazer a auditoria e avaliação dos gastos, ficando só na formalidade, na legalidade e nas informações ali de papel, nós percebemos que não era suficiente, né? A sociedade exige mais do controle. E, na verdade, o que ela exige? Ela exige a qualidade do serviço, não é, que é entregue lá na ponta. A qualidade dos gastos, né, se ele está voltado para os interesses daqueles que mais precisam, nas áreas mais impactantes, né, para a sociedade. Foi aí que nós, então, pensamos num modelo de auditoria e algumas ferramentas, né, através desses indicadores, que pudesse levar uma avaliação não só da legalidade e da formalidade, mas também da qualidade do serviço. Eu cito aqui um exemplo. Eu fui relator de um contrato, né, da compra de um raio-x. E o contrato estava certinho, teve concorrência, vários que concorreram, o preço foi adequado, o produto foi adequado. O contrato foi avaliado regular, né? E depois de um tempo nós fomos fazer a verificação da execução desse contrato. E um ano depois, esse raio-x estava na caixa, fechado, porque não foi instalado, porque o local que ele deveria ser colocado não estava pronto e tal. Então, você estava conforme, estava legal, mas a efetividade... Mas o final do processo não estava correto. Exatamente, não tinha uma efetividade. Então, através destas auditorias, hoje, por exemplo, os contratos que nós avaliamos, quase que a maioria, mais de 90%, além da avaliação da legalidade, ele também tem o acompanhamento. Então, os nossos auditores vão lá, a construção da escola está sendo feita, está direitinho, está dentro do cronograma, os pagamentos estão sendo adequados, a qualidade do serviço é aquele que foi contratado. Então, isso tudo foi uma mudança, né, que ocorreu, eu acho bastante importante nesses últimos anos no tribunal. E essa ferramenta principal, né, porque ela... como é que ela é composta, né? Nós avaliamos sete temas: educação, saúde, planejamento, a parte fiscal, tecnologia e também a transparência, o e-cidade, que é cidades protegidas, e também a parte ambiental. Então, são 7. São 200 e poucos quesitos que são levantados. E cada item tem uma nota, tem algumas avaliações para que eles possam passar? É isso? Sim. Destes 200 e poucos quesitos, tem alguns subquesitos. 95 deles são pontuados, quer dizer, ele tem um ponto, uma pontuação. E, no final, é feito... não um ranqueamento, porque uma média, eu posso chamar assim. Nós evitamos de ter assim, o primeiro lugar, o segundo, até porque nós não queríamos gerar assim, algum problema. Então, nós classificamos como as agências classificam o país: A, B+, B, C, C+, e C. Quer dizer, aí tem altamente efetivo, muito efetivo, efetivo, em fase de adequação, que a gente põe o nome também, né, e baixo nível de adequação. Que, em resumo, é ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Então, até 0,5 é a pontuação mais baixa, né, aquele que vai no C, e depois... a cada 10 pontos, né, vai subindo, e a gente faz
por município, uma avaliação, né? A avaliação de todos esses pontos, tem uma fórmula, e aí sim nós fazemos uma classificação, né? E nesse período já estamos no 8º ano de acompanhamento, de montagem de banco de dados. E foi o TCE que criou esse índice? Foi. Era uma necessidade. O Tribunal de Contas de São Paulo que criou. Depois houve o interesse. Nós temos o Instituto Rui Barbosa, que é um órgão que divulga as inovações feitas, né, nos tribunais. E através desse instituto foi expandido para o Brasil todo. Então, hoje nós temos o IGM Brasil, saiu aqui de São Paulo. Num primeiro momento, alguns estados que aderiram. Hoje nós temos o IGM. E é importante também, Patrícia, nós fizemos, depois de alguns anos de demonstração, de avaliação, o PNUD da ONU fez uma avaliação. O que é o PNUD, só para quem está assistindo entender? A ONU tem um departamento que é um programa de avaliação de políticas públicas, né, que é dentro da ONU. Então, este órgão fez uma avaliação dos nossos indicadores e nós fizemos assinamos um termo de cooperação, uma parceria, em que nós fornecemos esses dados, porque o PNUD, que esse órgão da ONU, como eu expliquei, sim, que cuida das ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17. Para se ter uma ideia, dos 17, 9 tem muita aderência com o que nós criamos, o IGM. E como a gente tem esses dados anual, nós fizemos essa parceria, né? Então, é um conjunto de indicadores que, inclusive, foi validado por um órgão internacional. E também, recentemente, disputamos aí o prêmio Inovare, né, que é da área jurídica, né? Mas eles incorporaram, inclusive, nesses últimos anos, os tribunais de contas. E nós ficamos entre os 2 primeiros colocados como indicador de melhoria da qualidade dos serviços públicos, né, também. E de onde vêm esses dados para compor esse índice, o IEGM? De onde vem? São das prefeituras? São os fiscais que fornecem as informações? Eu, como pessoa física, posso ir lá e pedir alguma coisa? Como é que é esse trâmite? Tá. Primeiro, nós não inventamos nada, assim, os quesitos. Eles saíram da legislação, de um arcabouço jurídico. Então, aquilo que a Constituição Estadual fala, a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Nacional de Educação, que tem as metas, né? O Plano Nacional, o Plano Estadual de Educação, todo o regramento jurídico do SUS, né? As questões ambientais também são todas com base, quer dizer, os quesitos não foram criados pelo tribunal, né? Nós apenas verificamos aquilo que a própria legislação ou normas, né, portarias, que muitas vezes o próprio SUS mesmo tem várias normas, que não é uma legislação, mas estabelece uma série de exigências. E isso se transformaram nos quesitos, né? E nós fazemos um questionário que é encaminhado aos municípios, os municípios respondem. Nós também vamos nos bancos de dados, porque o próprio Ministério da Educação tem um banco de dados sobre questões do SUS, do município, a Secretaria da Educação também tem. Então, outros bancos de dados, né, que a gente também subtrai estas informações. E é importante dizer que nós validamos essas informações, não é só o município. No primeiro ano que nós fizemos, nós não validamos. Então, deu uma nota até que muito bonita, né? Porque foi declaratório. Mas, a partir do segundo ano, nós fomos a campo, através dos nossos auditores, fazer a validação desses dados, né? E conferir, cruzar com outras informações. Então, é isso que nós fazemos. Então, coleta as informações, eles declaram e depois o tribunal valida. Ele começou como um relatório, simplesmente, depois vocês foram destrinchando, eu posso chamar assim? Sim, fomos aperfeiçoando. Inclusive, e o número de quesitos também, né? Depois, foi aumentando. Foi aumentando. Olha,
Nós submetemos, por exemplo, além do Ministério da Educação, para avaliar os dados que nós estamos levantando da educação, nós pegamos, inclusive, alguns órgãos, todos pela educação, por exemplo. Eles têm uma equipe boa, extraordinária Sim. lá, que hoje a sociedade civil, felizmente, né, tem bastante coisa boa acontecendo através dessas fundações, de institutos e tal. E nós submetemos esses quesitos também para avaliação. Patrícia, é um processo, né? Nós começamos de um jeito e cada ano a gente vai aperfeiçoando. Agora, por exemplo, teve uma legislação nova do Fundeb, que é super importante, porque vai aumentar os recursos, a participação do governo federal nos recursos estaduais, né? Nós levantamos o salário dos professores, que tem um piso, que é o menor salário. Infelizmente, ainda quase 50 municípios não pagam o piso, né? E a alegação é que não tem recurso e tal. Com agora o Fundeb, que começou, o aumento de recursos, nós temos absoluta certeza que vai dar para atender o piso, né, que já saiu de 2 e pouco, foi para 3.800 agora. Isso consta do nosso indicador. Então, o município que não paga o piso perde pontos. O que paga piso ganha pontos. Aquele que tem você vê, o plano na área de meio ambiente, a questão de lixo é um problema sério e tal. Então, muitas vezes o município, você tem um plano de coleta seletiva de lixo e tal? Temos. Tudo bem, ele ganha um ponto. Mas aí está executando, cadê o programa? Como é que funciona? Aí não tem. Quer dizer, tem um plano, mas não tem nem o programa. Aliás, o cronograma. Aí, então, ele perde ponto. Então, eu queria que quem me ouve entendesse, quer dizer, todo esse esforço é para fazer com que melhore a gestão pública. Quer dizer, quem está lá na frente aplicando os recursos. Por exemplo, na área de planejamento, nós damos uma pontuação grande para o planejamento e um peso grande também. O mesmo que a gente dá para a saúde e para a educação. Eu ia perguntar isso. Tem áreas que têm maior e menor peso? Sim, tem. Quais? Saúde, educação e planejamento têm um peso maior. Os quesitos têm um peso de 20% cada um. Aí depois a parte fiscal, não porque seja menor, mas passa a ter um peso, porque é o seguinte, se você tem um bom planejamento, você vai ter um controle fiscal. Então tudo depende de um bom planejamento. E aí depois o ambiental e o de TI, né, tem uma pontuação menor, um peso menor de 10%. Agora, já passando assim algumas informações, né, resultado desses anos, nós tivemos na parte de planejamento uma dificuldade. Quer dizer, infelizmente, a maioria dos municípios não tem uma estrutura de planejamento. Como é que a gente mede isso? O orçamento é feito com audiências públicas, porque a lei diz, você tem que abrir e discutir com a população, hoje você tem vários meios, né, para permitir a participação. Você faz um levantamento das necessidades, quais são as carências, como é que está o seu plano de saneamento básico, o índice de mortalidade infantil, você tem o número de crianças todas atendidas nas creches, tudo isso vai formando umas ações que lá na ponta vai melhorar a qualidade do serviço e também a qualidade do gasto. E nós verificamos, aliás, isso é uma coisa, eu diria, quase que cultural, né? Nós não temos uma cultura de fazer um planejamento assim bem detalhado. Então, a legislação exige que você tenha um plano de 4 anos, né, que chama o plano plurianual, que você é obrigado a fazer. Depois você faz a LDO, que é a diretriz que vai orientar o seu orçamento, e depois você tem a lei do orçamento. Então, quando a gente sai a campo para verificar o que está no plano plurianual, lá é obrigado a colocar os objetivos, as metas. Aí você olha no orçamento, não contempla aquilo que está. Sim. Então, já começa aí. E é interessante, Patrícia, que quando o município tem um bom planejamento, todos os outros indicadores melhoram. A educação, a saúde e tal. Então, nós estamos bastante empenhados em melhorar nessa parte do planejamento. Porque são 3 pontos. O planejamento e a parte, hoje, a TI,
ela tem uma importância enorme. Sim. Bom, eu queria agradecer aqui a presença do conselheiro do TCE de São Paulo, Sidney Beraldo. Muito obrigada, doutor Sidney. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.